Vamos dar continuidade, irmãos, às nossas exposições nessa carta que foi escrita aos Hebreus. Hebreus são israelitas, que naqueles primeiros dias, naquele primeiro século da igreja, haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, mas que ainda vacilavam na sua fé, estavam sendo certamente tentados a retornar às práticas e a se submeter a todo o contexto cerimonial do Antigo Testamento, que teve a sua função de apontar para Cristo. Mas uma vez Cristo chegado, uma vez que Cristo veio, todo aquele cerimonial, todos aqueles ritos, eles deveriam ser substituídos por uma fé viva, uma fé sincera e verdadeira, confiante em Jesus. Então, nós vamos tratar hoje do capítulo 7, nós trataremos de todo o capítulo, mas eu espero fazer isso de forma bem breve, de maneira que a gente não vai conseguir dar tanta atenção a detalhes. A gente vai ver de forma panorâmica todo esse capítulo. Deixe-me começar dessa forma a nossa reflexão. É fácil a gente perceber que a figura de um intermediário é bastante necessária e desejável em muitos contextos. A figura de um intermediário. Lembre, por exemplo, a figura de um corretor. Vocês temos algum corretor de imóveis, corretor de seguros, né? Corretor. Esse profissional, o que ele faz? Ele conecta pessoas. Ele facilita as negociações entre vendedor e comprador. Pense ainda por um instante na figura de um advogado. Esse profissional, o que ele faz? Ele representa alguém, ele intercede e defende interesses de pessoas ou instituições perante autoridades legais. É isso que faz um advogado. Por que a figura do corretor e do advogado são necessárias e desejáveis para que nós tenhamos mais tranquilidade na hora de resolver certas questões? Porque nos falta o conhecimento, nos falta a qualificação necessária para a gente poder fazer essas coisas. Existem barreiras que nós não sabemos transpor e por isso a gente precisa de intermediários, né? Você pode lembrar de vários outros contextos. Estou pensando aqui agora, nem tinha pensado, está me vindo à mente a figura do coiote, sabe? Pessoas que querem entrar dentro de um país de uma maneira ilegal, eles pagam para alguém que já conhece o caminho, já conhece os problemas ali daquela situação para levá-los até lá. A figura de um intermediário é muito comum na nossa vida. No âmbito jurídico ainda existe a figura do conciliador. Em alguns casos, esse profissional, ele auxilia as partes envolvidas a chegarem num acordo de forma rápida, de forma amigável, evitando um longo processo judicial. Na família isso é percebido também, né? Quando tem, por exemplo, 2 irmãos ou tem vários irmãos e alguém fala um para o outro ali, olha, pede para o papai tal coisa, pede para a mamãe tal coisa. O que essa pessoa, esse filho está dizendo, está fazendo? Ele está buscando intermediário, né? Para evitar ouvir uma bronca, para evitar alguma circunstância. Ele tem receio de ir por si mesmo, falar com seu pai ou com a sua mãe. Na escola, na faculdade, na empresa, é a mesma coisa, né? Na escola, por exemplo, alguém pode, sempre acontece isso, né? Pede para o professor adiar a prova para a semana que vem, pede para ele mudar o trabalho, que está muito difícil. Por que ele faz isso? Porque ele tem receio de ser mal visto pelo professor. Ele pede que alguém faça o que ele quer no lugar dele. A verdade é que nós sempre recorremos a intermediários, intercessores, sempre que sentimos que nós não temos condições de resolver algum problema ou nós nos sentimos inadequados para resolver aquela situação. No âmbito religioso, em geral, desde que o mundo é mundo, desde que aconteceu a queda do homem no pecado, a figura do sacerdote é importante também.
Esse sacerdote, ele representa as pessoas comuns que não têm conhecimento suficiente, nem qualificação necessária perante uma divindade. Todas as religiões têm alguma figura de um intermediário ali, né? Esse intermediário, esse sacerdote, ele sabe o que fazer e como fazer, e assim garantir que a pessoa representada possa ser aceita por aquela divindade. E nos conceitos bíblico, né, na Bíblia, nós estamos vendo aqui que a figura do sacerdote, ela está sempre presente também. É importante, desde o início das Escrituras, a figura do sacerdote, para que o homem seja representado diante de Deus. O sacerdote é alguém por meio de quem os adoradores se aproximam e adoram a Deus com seus sacrifícios, com as suas ofertas. No Antigo Testamento, nós vemos claramente três figuras, três ofícios. A figura do profeta, do sacerdote e do rei. Três ofícios, né? Esses três ofícios nunca foram exercidos por uma só pessoa no Antigo Testamento. Mas quando chega o Novo Testamento, Cristo, o Filho de Deus, ele é descrito como alguém que desempenha esses três ofícios de uma maneira perfeita. Deus estabeleceu no início da formação do seu povo de Israel a ordem sacerdotal levítica. Se você já leu a Bíblia, já estudou o Antigo Testamento, você sabe do que eu estou falando. Deus organizou o seu povo com essa figura do sacerdote e com uma ordem levítica que seria daqueles que serviriam ao tabernáculo e posteriormente ao templo. Dentre os levitas, os filhos de Arão eram sacerdotes. Então Deus fez isso. E aqui no texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 7, o autor dessa carta, ele tenta convencer os seus leitores israelitas de que Cristo é o único e perfeito sacerdote, superior em todos os aspectos ao sacerdócio levítico do passado. Tá? Essa é a tentativa, ele vai apresentar vários argumentos aqui, e é isso que nós vamos ver. Cristo é o sacerdote único e perfeito, é aquela figura superior a qualquer outra, o intermediário perfeito que intercede por nós. Ele é o nosso sacerdote, único e perfeito diante de Deus. Então a gente vai ver aqui brevemente, irmãos, de forma panorâmica, 4 aspectos do sacerdócio desempenhado por Cristo, e o primeiro deles é que o sacerdócio de Cristo não é da ordem levítica, mas é da ordem de Melquisedeque. Então abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, eu vou ler com os irmãos versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus, ele recorre a este argumento para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque, a história dele está lá em Gênesis 14, você pode ler depois. Ele é alguém que aparece na Escritura, tem um contato com Abraão. Abraão, ele vem de uma vitória muito grande. E Melquisedeque é alguém que é descrito no texto de Gênesis 14, ele é rei e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele cumpre 2 ofícios aí. Ele é rei e ele é sacerdote. Mas peraí, a verdadeira religião não veio através de Abraão? Sim. Mas a adoração ao Deus vivo não foi circunscrita apenas a Abraão naqueles dias. A adoração ao Deus vivo também acontecia em outros contextos, e esse Melquisedeque
é uma prova disso. Ele era rei de verdade, ele não é uma figura utópica, uma aparição fantasmagórica, como às vezes parece. Ele é um rei de verdade, um adorador do Deus vivo naqueles dias. Embora a Bíblia não fale muita coisa dele, nem do seu povo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei de Salém. Provavelmente Melquisedeque, estou lembrando aqui agora, ele era rei naqueles dias na região que depois foi chamada de Jerusalém. Então Deus já fez habitar o seu nome naquela terra, naquele contexto, muito tempo antes da história da narrativa bíblica, dos dias de Abraão, né? Então, o que o autor de Hebreus está dizendo, olha, esse Jesus, ele não vem da ordem levítica. O Levi foi filho de Jacó, que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Jesus não veio dessa linhagem levítica. O seu sacerdócio é de outra ordem, é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aqui é uma figura de Cristo, que apontava para Cristo. Outro aspecto do sacerdócio desempenhado por Cristo é que ele é superior ao sacerdócio levítico, como a gente vê do versículo 4 ao 10. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém ali, no caso de Cristo ou de Melquisedeque, né, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então, na imagem do israelita, nós pagamos o dízimo para os levitas porque eles são superiores a nós, eles foram reservados para o trabalho de Deus. Nós damos os dízimos a eles. Isso está na lei. Está na lei. O argumento aqui é o seguinte: Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Levi, como eu falei, é filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque era superior a Abraão. Abraão era profeta. E Melquisedeque naqueles dias, rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão pagou o dízimo para ele. E Cristo é da ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Vocês estão amarrados ao sacerdócio levítico? Eles são homens falhos. Nós estamos diante de alguém que é superior a eles, a quem o próprio Levi pagou o dízimo. Então, se o sacerdote da ordem de Melquisedeque já foi revelado, está presente, nós o conhecemos, é a ele que nós devemos nos ligar agora. O sacerdócio levítico já não mais é necessário, não está mais em vigor o seu sacerdócio, porque agora chegou o sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico. Terceiro aspecto: o sacerdócio de Cristo ele é perfeito, eterno e imutável. Acompanhe aí comigo a leitura do versículo 11 em diante. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Ele está falando aqui de Jesus, que era da linhagem da tribo de Judá, e não da tribo de Levi.
Uma tribo que nunca teve uma função sacerdotal, nunca teve essa função diretamente do templo. Pois, versículo 14, é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus não está inventando nada. Ele está recorrendo a um verso do Antigo Testamento também, que prenunciou a vinda de um sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no Salmo 110, depois você lê o Salmo 110. É esse verso que está sendo citado aqui no versículo 17. Continuemos. Portanto, versículo 18, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Sabemos dos problemas do sacerdócio levítico? Sabemos vários. Mas está agora diante de nós um sacerdote perfeito que realmente é capaz de nos aproximar de Deus. Versículo 20, e isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, né? No caso dos levitas, eles simplesmente são filhos de Levi, são filhos de Arão, eles são sacerdotes, por uma questão da ordenança de Deus, não há juramento em relação a isso. Mas, versículo 21, este, Jesus Cristo, foi sacerdote com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre, para sempre. Isso está lá também no Salmo 110. Por isso mesmo, versículo 22, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número. Imagina a família de Abraão ao longo de séculos, quantas pessoas, quantos homens foram sacerdotes? Porque a morte os impede de continuar. Jesus, versículo 24, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o sacerdócio de Cristo, diferentemente do sacerdócio levítico, ele é perfeito. Não tem mancha, não tem problemas morais. Lembra dos filhos de Eli e outros mais? Não tem problemas morais. Ele é eterno, porque ele vive para sempre. Ele não foi vencido pela morte. Ele é imutável, não muda. Não muda. Então, essas qualificações, essas características demonstram a superioridade do sacerdócio de Cristo. E por fim, o sacerdócio desempenhado por Cristo é tudo o que necessitamos, meus irmãos. É isso que o autor de Hebreus vai dizer do versículo 26 ao 28. Tudo o que nós mais necessitávamos como seres humanos era disso, de um sacerdote, de um intermediário, de um intercessor perfeito, da qualidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 26, porque nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias, oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando? Na cruz. Versículo 28. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito
para sempre. Nos convinha, era necessário, fundamental para nós, termos alguém como Cristo, que pudesse exercer esse papel intermediário entre nós e Deus de maneira perfeita. Concluindo, meus irmãos, a condição do homem diante de Deus é muito complicada. O pecado criou uma barreira entre o homem e o seu Criador. Esta é uma barreira intransponível para nós. Nos falta tudo para a gente chegar até Deus. Mas Deus, por sua grandiosa graça, por seu amor, fez o seu Filho entrar na história, tomar sobre si os nossos pecados e pagar definitivamente a nossa dívida, criando assim uma ponte. Criando assim uma ponte com o seu próprio sangue entre nós e o nosso Criador. Não há outro caminho, meus irmãos, de nos achegarmos a Deus. Não há atalhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Todos os que buscam a Deus por meio dele acham. Todos que clamam por misericórdia por meio dele encontram. Ele é o advogado que intercede por nós. Cristo é o ministro da nova aliança. Ele serve uma mesa diante de nós, como fez Melquisedeque a Abraão. O que Melquisedeque ofereceu a Abraão? Pão e vinho. Leia lá em Gênesis 14. Da mesma forma, Jesus, o Filho de Deus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele nos oferece pão e vinho. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Cristo é o ministro dessa nova aliança. Os elementos que ele nos oferece são a sua carne e o seu sangue, para que tenhamos vida em seu nome. A ceia que agora vamos receber é em memória dele e do seu sacrifício por nós. Como sacerdote, Cristo ofereceu a oferta perfeita que nos dá vida, aqui representados pelo pão e pelo suco da uva. São chamados a participar desta mesa aqueles que realmente abandonaram a sua vida de pecado e se lançaram a Ele com compromisso de fé e obediência. Estes certamente são membros de uma igreja genuinamente bíblica e estão em plena comunhão com a sua igreja. Então, meus irmãos, em vista dessa misericórdia de Deus sem tamanho, ofereçamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. E não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme segundo a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos participar disso com alegria. Nos é oferecido aqui agora o Cristo morto na cruz e ressuscitado. Convido os presbíteros a virem à frente.